Bom, vamos lá. No nosso terceiro vídeo aí sobre ligações químicas e segundo sobre ligações iônicas, nós vamos fazer as ligações. Bom, qual é o primeiro problema de representar uma ligação química? Bom, o primeiro problema é tentar desenhar uma nuvem de orbitais. E isso é muito trabalhoso e não vai ser o objetivo aqui na ligação iônica. Outra maneira de representar isso é usar o modelo de Bohr. Vocês acham tudo que é livro lá, o núcleo, as camadinhas lá, órbitas circulares, aí junta uma órbita com outra. Isso também não é viável, dá muito trabalho, tá? Não é que seja errado, não é que seja feio, não é que seja politicamente incorreto, não, nada disso. É porque dá trabalho, demora muito, tá? E no fundo, não se atinge o objetivo que é saber como os átomos estão ligados. Então, primeira coisa importante, nós vamos usar uma representação, tá? Chamada fórmula eletrônica. Tá? Também conhecida pelos ingleses como fórmula de Lewis, pelos americanos fórmula de Lewis. Não vamos discutir isso também, tá? Isso não é importante. Tá? Então esse cientista aqui criou uma representação. A representação dele, na verdade, era mais complicada, incluía geometrias e tal, mas não é a nossa preocupação agora. Nossa preocupação é resolver a ligação química. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão representar os átomos segundo esse método aqui. Primeiro, nós vamos usar o símbolo do elemento. Tá? O símbolo do elemento vai representar o núcleo do átomo mais as camadas internas. Por que isso? Eu não preciso representar o núcleo e eu não preciso representar as camadas que não são a camada de valência. Porque, na verdade, a ligação química vai ocorrer com a camada de valência. Entendeu? Então isso aqui é para facilitar a nossa vida. E a outra representação, tá? A outra coisa, eu vou botar aqui letra A nesse, tá? E letra B, eu vou representar os elétrons de valência. Então, aquele clássico exemplo do cloreto de sódio, né? Vocês vão lá, tá? E vão representar isso aí. Vocês vão pegar o sódio, o símbolo é Na, e ao escrever Na, vocês já estão representando o núcleo e as camadas internas, tá? Os elétrons de valência, vocês vão botar na volta do Na. Bom, quando vocês estão no fundamental, em geral o pessoal tem o hábito de tratar vocês como nenê, tá? Então eu já vou falar uma coisa que é pessoal. Ah, o eletrinho não sei o que é um pontinho, o outro é um asterisco. Olha, não importa se vocês vão botar um ponto, uma bolinha, um asterisco, ou a cabeça do Mickey, não importa. Qualquer porcaria que vocês botarem à volta da representação do símbolo vai ser tratada como um elétron de valência. Mas aí tem uma coisa importante, que não é fazer pontinho, bolinha, asterisco, raio, tá? O importante é saber quantos são aqueles elétrons. Como é que eu sei quantos são aqueles elétrons? Também não é difícil. Eu vou lá e olho a família do elemento na tabela. Se o sódio é da família 1A, do grupo 1, ele vai ter um elétron na camada de valência. Tá certo? O cloro, Cl-, é da família 7A, então ele vai ter 7 elétrons de valência na volta. Tá? Então essa representação é bastante tranquila, tá certo? Para que se faça. Então, se vocês pegarem aí o sódio, poderia ser representado assim, tá? Na, que é o símbolo dele, e o único elétron de valência que ele tem, porque ele é da família 1A. Se vocês vão ligar ele com o cloro, tá? O cloro, Cl, é da família 7A. Se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons de valência. Então nós vamos representar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Começamos a fazer a representação então para esse caso. Bom, outra coisa importante. Eu sei que esse cara aqui, ó, que tem menos, é o
metal. Ele tem baixa eletronegatividade, ele vai se transformar num cátion. Ele vai perder elétrons. Significa que o único elétron que esse infeliz tem vai acabar migrando para o cloro. Bom, por quê? Porque o cloro é um ametal, certo? A pergunta é, quantos elétrons vão para onde? Então, os elétrons saem do metal e vão para o ametal, tá? Até quando? Até o metal ficar sem elétrons de valência. As camadas internas não importam, importa de valência. Então ele vai perder todos os elétrons de valência dele. Ele tem que perder todos, tá? E o ametal tem que receber. Até quando? E aí vai entrar uma regra. Essa regra não é mágica. Não é mágica. Mas funciona. Ela é chamada regra do octeto. O nome dela é bastante óbvio. O octeto significa 8 elétrons, tá? Então o ametal vai receber até ficar com 8 elétrons de valência. Então, por exemplo, se o cloro tinha 7 elétrons de valência, ganhando 1 ele fica satisfeito, porque ganhando 1 ele fica com 8. Por que 8? Ora, porque a camada de valência dele vai ser S e P. Então N é o nível de valência. Sempre um ametal vai ter a sua camada de valência NS 2 NP alguma coisa. E ele vai ganhar elétrons até alguma coisa se tornar 6. Certo? Ficando S2P6, olha aqui. Olha aqui. Ele fica com 8 elétrons de valência. Tem uma perguntinha safada, que é: com quantos elétrons de valência fica o metal? Tem gente que vai dizer 0. E aí tinha que tomar uma tunda de rei. Por quê? Ele perdeu da camada de valência de quando ele era metal. Se eu tirar essa camada de valência, a primeira camada interna que vocês tiverem ali vai estar completa. Ele também vai estar com 8 na camada de valência. Tá? Certo? Então é assim que a gente representa. Bom, então nós vamos fazer uma tarefa tá? Agora, que é ligar vários metais com vários ametais, todos com todos, para obter produtos iônicos, certo? Bom, então eu vou fazer uma lista para vocês aqui. Então eu vou botar em vermelho os metais. Vermelho perde, lembrem dos grenais. Então olha aqui, ó. Nós vamos pegar aqui os metais, tá? Quais metais nós vamos usar? Nós vamos usar o sódio, esse aí que eu citei para vocês, o Na, que é da família 1A. Eu vou botar a família aqui do lado para vocês saberem quantos elétrons tem que ter, tá? Então o Na sódio é da família 1A, certo? Nós vamos pegar o magnésio, Mg, para representar a família 2A. Certo? Nós vamos pegar o alumínio, Al, para representar a família 3A. Certo? E eu vou dar uma forçada aqui com o chumbo, Pb, para representar a família 4A. Ok? Agora com o azul, os ametais, os que vão ganhar elétrons. Então aqui, ametais. Certo? Então, nós vamos pegar alguns ametais para conseguir representar isso aqui. Então, olha só. O primeiro que nós vamos pegar aqui vai ser o flúor, que é da família 7A.
certo? Nós vamos pegar aqui o oxigênio, que é da família 6A. Vamos pegar o nitrogênio, que é da família 7A. E vamos pegar o carbono, que é da família 4A. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Para vocês pararem com aquela coisa de ele tem um elétron, é mais fácil perder. O outro tem 10.000 elétrons, é mais fácil. Olha aqui, isso é teoria do preguiçoso. Né? A teoria do é mais fácil. Então, sorvete na testa dessa teoria. O que interessa é a diferença de eletronegatividade. Olha aqui, o carbono está lá em cima da família 4A, é a metal. O chumbo está lá embaixo, é metal. Os dois têm 4 elétrons na camada de valência. Um vai ganhar, outro vai perder. Tá bem? Tem a ver com a eletronegatividade. Tá? Tem algumas complicações disso aqui, do chumbo e do carbono, que a gente vai comentar ao vivo, que eu não vou botar no YouTube, porque é para comentar com o aluno que faz o exercício, que é importante. Muito bem, vocês vão ligar todos com todos. O sódio com todos os ametais, o magnésio com todos os ametais. Então, se vocês pegarem 4 vezes 4, dá 16 exercícios aqui para treinar. Eu vou fazer o primeiro com vocês. Tá? Eu não vou pegar um barbadinha, porque o professor que dá só o exemplo barbadinha, que nem o NaCl, é malvado, né? Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, o magnésio. Tá? Esse aqui é um bom exemplo. Nós vamos ligar aqui o magnésio como exemplo com o nitrogênio. Tá? Para que vocês entendam melhor. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou colocar magnésio, família 2A, é o metal com 2 elétrons, e eu vou ligar ele com o nitrogênio, que é o A metal, tá? Com 5 elétrons, porque é da família 5A. Eu não sei porque eu escrevi isso aqui assim, é 5A. Eu escrevi 7 aqui outra vez. Ele é da 5A, tá? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Magnésio vai perder o seu primeiro. Tá bem. O nitrogênio tinha 5, ficou com 6. Resolveu o nitrogênio? Dá não. Magnésio doou outro. Esse magnésio está resolvido. Se livrou dos dois dele. Tá? Só que o nitrogênio tinha 5, ganhou 2, ficou com 7. Não chegou no octeto. Como eu devo proceder? Coloque outro magnésio. Se o primeiro magnésio já deu tudo que tinha que dar, coloque outro magnésio com os seus 2 ali. Tá? Bom, esse magnésio doa para esse nitrogênio. Agora o nitrogênio tinha 5, ganhou 3, ficou com 8. Beleza, está satisfeito. Só que esse magnésio novo que eu botei doou 1 e ficou sobrando um elétron. Eita, não vai dar. Vamos ter que colocar outro nitrogênio para que ele possa doar. Então a gente coloca aqui outro nitrogênio. Esse outro nitrogênio vai ter lá seus 5 elétrons de valência. Muito bem, o magnésio doa. Esse outro magnésio está satisfeito. Muito bem. Só que o infeliz do nitrogênio novo que eu botei não. Porque ele nasceu com 5, ganhou 1, ficou com 6. Ele ainda precisa de elétrons. O que eu faço? Boto outro magnésio. Magnésio aqui com os seus 2. Tá? E aí, vocês vão ter aqui uma doação e outra doação. Esse magnésio vai doar seus 2 elétrons, né, vai se livrar deles, e o nitrogênio vai conseguir ficar com 8 também. Tá? Isso aqui é a representação chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Nós poderíamos representar ela, tá, com uma fórmula estrutural. Tá certo? Que seria mais fácil de representar assim: magnésio, nitrogênio, magnésio, nitrogênio, magnésio. Tá? Eu posso representar a fórmula estrutural assim. Como é que ficaria essa fórmula estrutural? Entre os 2 primeiros eu tenho 2 ligações. Bota 2 traços. Uma ligação aqui, bota um traço. Outra ligação aqui, bota um traço. 2 ligações aqui, bota 2 traços. Tá? Como essas ligações são iônicas, vocês vão formar cátion e ânion, sempre perto do magnésio botem um positivo. Significa que ele perdeu elétrons. E do lado do nitrogênio coloquem um negativo, significa que ele ganhou elétrons.
tá certo? E nós poderíamos, isso aqui é uma fórmula estrutural, nós poderíamos usar o íon fórmula, que é aquela fórmula final, que para o sal comum ali ficaria NaCl. Então, como é que funciona aquele íon fórmula? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 magnésios. Então eu vou escrever lá Mg3, porque são 3 átomos de magnésio. E eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou botar aqui N2. Está feita a fórmula, Mg3N2. Se vocês forem botar as cargas, botem de um átomo só. Cada magnésio perde 2, portanto o magnésio tem carga mais 2, é um cátion. Cada nitrogênio ganha 3, portanto nitrogênio menos 3, cada um dos dois é um ânion. Tá? Então seria isso aí. Façam o sódio com todos, façam o magnésio com todos, o alumínio com todos e o chumbo com todos. E aí vocês vão ter treinado fazer ligações iônicas. Tá? Essas fórmulas que nós chegamos, o íon fórmula representa a proporção mínima entre o metal e o ametal, o cátion e o ânion, lá no retículo cristalino. Tá bem? Chama-se fórmula mínima, ou proporção mínima também. Ou fórmula iônica, íon fórmula, como queiram. Tá? Então, bom trabalho!